Oi, 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 estamos ao vivo e hoje o que a gente vai falar? É uma pergunta que eu fiz na live anterior e eu vou começar essa live com essa pergunta agora. Quem manda no seu negócio? Você ou o seu cliente? Essa pergunta, ela pode ser até óbvia, né? Você falar, claro que sou eu. Até parece, né? Como assim o cliente mandar no meu negócio? Mas eu vou fazer algumas perguntas. Como você precifica o seu trabalho? Você coloca de acordo com os seus custos e a sua qualificação, né? A qualidade do seu trabalho, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você oferece para o seu cliente, é assim que você monta o seu custo, né? O seu valor. Ou você vê de acordo com o mercado, o que os outros fotógrafos da região estão cobrando, como que você faz essa precificação? Primeira pergunta foi aí, gente. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta, quando o cliente perde o orçamento, você já manda logo o PDF para ele? Ou você pergunta mais para o cliente, você quer saber mais das necessidades dele, o que ele realmente gostaria, por que ele entrou em contato com você, e depois você mostra para ele todos os benefícios de te contratar, você mostra o seu valor realmente, você fala como funciona o seu trabalho, então tem aquela conexão com o seu cliente. Como que você faz? Manda logo o PDF ou tem essa conexão? Terceira pergunta, hein? Quero ver todo mundo respondendo aí. Lá, a pergunta é, se o cliente diz que é caro, olha, fez o orçamento, você mandou lá e ele falou, olha, é muito caro, você já dá logo um desconto para ele, fala, não, eu faço isso, faço aquilo, para a pessoa fechar logo, ou você pergunta para ele o que ele achou caro, e você tenta entender o que o seu cliente achou caro, para você ter como questionar, né, contornar as objeções do seu cliente. Como que você faz? Antigamente, quando alguém falava que dava caro, eu ficava muito brava, falava, esse daí não é meu cliente ideal. E aí ficava brava pra caramba com a pessoa. Mas já mudei, gente, já melhorei meu negócio. Graças a Deus a gente vai crescendo e vai aprendendo. Vamos lá, próxima pergunta. Tchan, 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 tchan. Aqui, ó. Quando o cliente fala qual a forma de pagamento, mas não assim só de perguntar qual a forma de pagamento, aí ele fala a forma de pagamento e aí ele fala, olha, eu posso fazer de tal forma, você aceita ou você dá as suas opções, que a sua empresa já tem essas opções de pagamento e não tem como contornar isso, não tem como sair fora disso, dos padrões da empresa. E aí, como que vocês fazem? O cliente paga do jeito que ele quiser, no boleto, vai parcelando aos poucos, como que faz isso? Aqui, ó. Outra pergunta, essa daqui é boa, viu, gente? Que essa daqui eu apanhei muito para aprender, tá? Então a pergunta é, se o cliente ele não pagou a entrada ainda, o nome dele continua na sua agenda ou simplesmente você só coloca o nome dele quando ele pagar pelo menos a entrada? Aí você deixa a data reservada ali para ele. Vamos para a próxima pergunta e última. Essa daqui é ótima. No seu ensaio, quando você tá lá fazendo o seu ensaio, seu cliente chega com um monte de fotos de outro fotógrafo e fala para você, olha, eu quero exatamente igual essas fotos. Você, o que você faz na hora? Tranca a sua criatividade lá, as 7 chaves e faz igualzinho que ele quer, afinal, o cliente que tá pagando, né? Ele paga seu salário. Ou você explica pro cliente que você tem o seu estilo de fotografia, fala para ele o porquê que você vai fotografar de tal forma, que aquele estilo daquele outro fotógrafo e o seu é diferente, que você pode até se inspirar nele, mas não será igual. O que você vai fazer nessa questão? Gente, essas perguntas são perguntas assim que a gente às vezes não para questionar, para pensar no nosso negócio em si, né? A gente às vezes vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu e pronto, acabou. Eu fiz sessão de coaching, né? E a minha coaching, ela me fez entender antes, né, no meu negócio, eu vivia como se eu estivesse dentro de uma onda. E eu tava, sabe quando você tá tomando caldo? Vem onda e outra onda e outra onda e você não consegue levantar e tomar uma decisão de sair daquele mar? Parece que você tá dentro de uma máquina de lavar, sabe? Girando, 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 girando e parece que nada tem solução ali, parece que você nunca vai sair desse ciclo. E era assim que eu me sentia. Mas aí, graças a Deus, com o plano de negócio, deu tudo certo, né? A gente acorda, a gente aprende e vai evoluindo. E agora eu vou falar para vocês. Vamos lá. Se você respondeu
para a grande maioria das perguntas, a primeira opção que eu dava, parabéns, viu? Seu cliente que toma conta do seu negócio. A salva de palmas para você. Não é você que toma conta, é o seu cliente. Ele que decide o que vai acontecer ou não. E aí eu vou falar para vocês que isso não é parabéns coisa nenhuma, que isso não é uma coisa boa de jeito nenhum. E temos vários problemas referente a isso. E aí, Micaele, qual foram as suas perguntas? Você respondeu a maioria A ou B, entre aspas, né? A primeira pergunta ou segunda opção? Faz essa reflexão aí que vai dar aquele estouro mesmo, as cabecinhas estourando. E aí, o que acontece? Quando você deixa que o seu cliente tome conta do seu negócio, simplesmente não vai durar muito, você vai falir. Olha lá, o cliente que manda. Isso aí. É quando a gente faz as perguntas, porque eu até um tempo eu não sabia que o cliente mandava. Eu precisei ter essa sessão de coaching. Olha, gente, a pessoa com mais de anos no negócio precisou de uma sessão de coaching, claro, uma abençoada, um coach de empresas mesmo, e aí eu percebi, falei, poxa vida, é o cliente que manda no meu negócio, eu não tô mandando em nada. E aí eu falei, essas coisas têm que mudar, porque se não mudar eu vou falir logo. E é isso que acontece com muitos fotógrafos. Você vai indo dançando conforme a música que o seu cliente toca, né? E aí quando você vê, você tá fazendo uns passos que não condiz com que é o que você gosta, você tropeça e cai e pronto, acabou, não levanta nunca mais. Infelizmente acontece isso com muitos fotógrafos. E aí o que eu tenho que falar para vocês? Eu vou explicar cada uma dessas questões, o problema. Qual é o problema de fazer com que o seu cliente tome conta do seu negócio? Porque afinal, como que seria ruim o cliente tomar conta do meu negócio se ele que paga minhas contas, digamos assim, né? Entre aspas, ele que tá pagando pelo meu trabalho, ele paga meu salário. Mas a gente tem que pensar outra forma. Isso aqui é uma empresa, e essa empresa, ela, como identidade, ela tem a sua identidade. E aí, quando você começa a fazer coisas que você não gosta, e fazer por conta só de que é porque eu preciso desesperadamente, você começa a ir ladeira abaixo. Não tem como se sustentar. A gente só se sustenta com a verdade. A nossa verdade, com a nossa essência, não tem como. Então vamos lá. Vou lá falar para vocês aqui o porquê que cada uma dessas coisas é ruim. Por exemplo, a primeira lá. Se você precifica de acordo com o mercado, entre aspas, né, gente? Quando eu falo de acordo com o mercado, não é você ir lá fazer uma pesquisa de mercado para você não colocar um valor assim que não tem nada a ver com aquilo que você oferece. Não tô falando isso. Tô falando quando você olha o mercado, aí você faz aquela pesquisa e você fala assim, cara, eu vou colocar mais barato que o concorrente. Assim o cliente vai fechar comigo, não com ele. Na hora que for para procurar, ele vai procurar preço, então ele vai ficar comigo. Isso é ruim porque, primeiro, você não tá fazendo os custos da sua empresa. Você tem que fazer os custos. Mesmo que você não tenha um lugar físico, ó, uma dica ótima. Mesmo que você não tenha um lugar físico, como eu trabalho em home office, eu tenho um home studio, eu tenho um escritório aqui, então eu trabalho a maioria das vezes aqui e faço estágios externos. Esse é o meu trabalho. Eu não pago, tipo assim, a gente vai dizer, eu não pago um aluguel, mas eu tenho que separar os custos que eu tenho mesmo na minha casa, que é relacionado ao negócio. Então seria custos de energia, custos de água, internet, coisas que você utiliza. Então você tem que fazer esse cálculo. E também você tem que separar um valor como se você estivesse pagando um aluguel. Você coloca lá como um capital. E geralmente, ó, isso aí a gente sempre faz. Quando você vai no mercado e aí você vai comprar qualquer coisa, e aí tem uma coisa lá que é muito barata e outra que você já conhece de marca conhecida que não é tão barata assim. O que você associa essa coisa barata? A gente sempre associa o barato ao ruim. Então, se o fotógrafo cobra bem mais barato que o outro, esse fotógrafo não é tão bom assim. Qual cliente que você vai atrair? O seu cliente ideal? Ou você vai atrair cliente que só quer preço e que vai te dar um trabalho danado? Porque assim, geralmente cliente que quer só preço, ele quer só preço. Ele quer pagar o mais barato possível. Só que ele quer exigir muito de você. Olha, eles vão falar assim, você não editou aqui. Você precisa fazer tal retoque. Você vai trabalhar como um condenado e ganhar uma mixaria. É a verdade. Porque o cálculo que a gente tem que fazer não é só das horas trabalhadas lá. O período que você
passou pensando nesse ensaio? Quantas horas você gasta só para planejar um ensaio? Quantas horas você gasta de deslocamento se você vai no ensaio? Quantas horas você passa fotografando? Depois, quantas horas você passa selecionando as fotos? Quantas horas você passa editando essas fotos? Você tá entendendo tanto de trabalho, tantas horas que você trabalha para entregar uma foto? Então, você não pode pensar que você tá indo ali, eu tô ganhando R$300 para ficar 2 horinhas ali só. Não é 2 horinhas, infelizmente não é 2 horinhas. Se você tá planejando esse ensaio há uma semana, mais ou menos, você já gastou esse tempo todo. E o tempo é o bem mais escasso que você tem. Então você tem que fazer esse cálculo. Quando você abaixa muito o seu valor, o seu preço, para agradar cliente, para poder achar que vai conseguir mais clientes, simplesmente você tá indo totalmente contra aquilo que você deseja. Então vamos para a próxima pergunta que eu fiz, que foi lá, né? Quando o cliente pede orçamento, você logo passa o PDF? Se você faz isso, tem um problema muito grande. Você não gerou conexão com o seu cliente. Você não demonstrou interesse pelaquilo que ele passa. Por mais que a pessoa chega direto e manda mensagem, geralmente, pra mim, eles mandam mensagem assim. Às vezes nem fala oi, tudo bom. Fala, Jéssica, eu gostaria de um orçamento para ensaio gestante. Pronto. Aí eu mando, oi fulano, tudo bem? Já olho lá no WhatsApp o nome. Se não tem o nome, eu falo, oi, tudo bem? Com quem que eu falo? Pra gente se conhecer melhor. Aí a pessoa vai falar o nome dela. Aí já vai conversar com a pessoa pelo nome da pessoa. Você tá de quantas semanas? Quando está previsto a data de parto? Como que você gostaria do seu ensaio? Você pergunta pra pessoa, você já viu algum ensaio meu? Tem algum que você se inspirou? Coloca ela dentro dos seus ensaios. A pessoa vai começar a conversar com você e você vai gerar conexão. Escute mais do que fale, faça perguntas. Mas quando o cliente estiver falando, escute bastante e capite tudo que ele quer, tudo aquilo que ele tá... Quais são as intenções? Na verdade, não é só uma foto, eu já cansei de dizer para vocês. A gente não faz só fotografia. A gente tá curando uma dor. Qual seria a dor dessa gestante, se é uma fotografia de gestante? Ela não conseguiu fazer o ensaio do primeiro filho e isso dói muito nela. Ou ela perdeu todas as fotos que ela tinha feito pelo celular. Ou então, todas as amigas dela têm esse ensaio e ela achou a coisa mais linda e ela gostaria de viver essa experiência também. Não é simplesmente ela quer uma foto, ela não quer só uma foto, tem muita coisa atrás. E a gente tem que questionar isso pro cliente, a gente tem que saber mais dele, para que você possa entregar um serviço personalizado. A partir do momento que você já sabe o que o cliente quer, as dores do seu cliente, aí é o seu momento. Aí é o momento de você falar do seu trabalho, falar como funciona o seu trabalho, você vai falar para ele, aí você já vai saber a dor do seu cliente, então você já vai se colocar resolvendo esse problema. Minhas amigas todas fizeram com você e eu amei o seu trabalho, só que às vezes o orçamento dela não condiz com o valor do meu trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou conversar com ela, eu vou falar pra ela assim, que legal que suas amigas todas fizeram comigo e você também vai fazer, nossa, vai ficar muito lindo. Todo mundo com um ensaio maravilhoso, vou fazer um ensaio personalizado pra você, assim como eu fiz pra elas. Então eu coloco ela já no meu ensaio. Quando eu vou conversar com a cliente, eu sempre coloco eu fotografando ela. Eu coloco a imaginação, eu sempre falo, imagina, nossa, por exemplo, se a cliente falar pra mim, eu gosto de ensaio externo, eu gosto de muitas flores. Aí eu já tenho os lugares onde eu posso levar essa cliente e é o que eu vou falar pra ela. Então eu vou falar pra ela, nossa, já pensou a gente lá no parque ecológico? Lá tem umas árvores fantásticas, menino, já tô imaginando várias poses, eu montando em você ali o vestido e a gente fazendo essas poses divinas, eu fotografando você, eu tô me colocando dentro do sonho dessa cliente. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Então, você, depois de tudo isso, você já fez ela sonhar com você, aí você vai lá e passa o valor. E aí, nesse momento, ela vai olhar ali, mesmo que ela não tiver condições, ela vai se esforçar porque ela sonhou com você. Não tem como outra pessoa fazer o trabalho pra ela. Então, já deixei uma dica aí, viu? Eu só ia falar dos problemas, Vamos lá, para a próxima pergunta. Se o cliente diz que é caro e você logo oferece desconto, isso passa para ele o quê? Desespero. Gente, todo ser humano, não é só o seu cliente que está procurando preço, todo mundo, inclusive eu. Se alguém oferecer algo que eu gostei mais barato, eu vou ficar com o mais barato.
A não ser que eu tiver conexão com aquela pessoa, porque senão eu vou ficar com o mais barato. E é assim, isso é normal. Então, se você ficar desesperado toda hora oferecendo o seu desconto, sinto muito, gente, mas você tá nadando contra todas as estratégias que você tá querendo fazer, de atrair mais gente. Agora, outra coisa, vamos lá. A forma de pagamento. Se a pessoa já oferece, olha, Jéssica, eu posso fazer parcelado até a data do ensaio eu ir te pagando aos poucos? Gente, se você oferecer assim, se a pessoa ela fala a forma aqui de pagamento, isso aí abre precedente muito grande para inadimplência. Eu vou falar de mim, Jéssica. Teve um tempo que eu comecei a fazer boleto. Eu parcelava no boleto. Gente, eu parcelava em até 7 vezes no boleto. Vocês têm noção? Depois de já ter feito o trabalho. Por exemplo, eu não entregava as fotos, porém eu já tinha feito o trabalho. Isso era quando eu fazia mais, era na época do newborn. Então as pessoas compravam comigo, entre aspas, ali, né? Compravam. Fechava comigo álbum. Eu já tinha feito um ensaio, né? Ela já pagou uma entrada ali e fez um ensaio. Aí ela fechou álbum, fechou quadro, fechou muita coisa e aí eu parcelava em 7 vezes no boleto. O que aconteceu? Eu tive um grande índice de inadimplência, gente. E aí eu tinha que pagar fornecedor, porque quando a pessoa fechava comigo, eu já ia lá e fechava com o fornecedor do álbum. Eu já deixava tudo pronto, eu já editava as fotos, eu fazia essa burrada, gente. E antes de receber, eu já tinha feito a fotografia, eu já tinha editado as fotos, eu já tinha enviado o álbum pro fornecedor e eu tava com uma dívida enorme e o cliente ainda não tinha pago nada. E aí, o que acontecia? Acontecesse qualquer probleminha na casa deles, quem é a primeira pessoa que eles iam parar de pagar? Eu, é claro, eu não ia lá cortar a luz deles, eu não ia lá cortar a água deles. Então era óbvio que quem iria ser cortado o pagamento seria a fotógrafa. Que a gente vai tirar o quê? A gente vai tirar aquilo que não é tão urgente assim. E a Jéssica boba já tinha feito todo o trabalho, então ela não teria coragem de jogar fora. Ela ia esperar até quando eu quisesse pagar. E aconteceu isso, gente. E eu tive, sim, esse tipo de inadimplência. Eu não tive só de clientes assim que não tinha nenhuma ligação, digamos, comigo. Teve amigos. Tem amigos meus que não me pagou até hoje. Finge que nada aconteceu, segue a sua vida e pronto, acabou. E eu parei de ficar correndo atrás do rabo, porque minha empresa não é aquela empresa de antes que eu ficava desesperada, não, que eu comecei a colocar as coisas no trilho. Teve pessoas que moram na mesma rua que eu, aí tipo, passava na rua, abaixava a cabeça a pessoa, e as vidas que seguem, não me pagava de jeito nenhum. Eu fiquei com inadimplência, gente, as pessoas não me pagaram mais de 6 mil reais. Vocês imaginam o que é isso? Quando você tem um orçamento e aí você tem uma inadimplência dos seus clientes de mais de 6 mil reais. Você imagina o desespero, a loucura. Tudo isso aconteceu comigo e eu aprendi. Então, por isso que eu falo para vocês hoje, tenha em mente a forma de pagamento dos seus clientes. Não faça boleto de forma alguma. A não ser que a pessoa fale assim, Jéssica, fulano, eu vou pagar no boleto para você até a data do evento. E se você coloca já uma cláusula, se você quiser fazer por boleto, tá, gente? Que eu não recomendo. Você coloca a cláusula da pessoa que se ela não pagar, o nome vai pro SPC, vai ter juros, faz boleto através de banco, porque aí sim é o banco que tá cobrando, não é você. E aí você tem mais segurança. Mas eu sempre indico que você tenha a sua maquininha de cartão, passe cartão ali, parcela, ou faz à vista, faz Pix. Pronto, acabou. Tem as suas formas de pagamento já definida e pronto, acabou. Não fica mudando, tá? Não vai conforme o cliente vai falando, porque você vai ter muita inadimplência. Infelizmente, não dá para confiar 100% nas pessoas. Nessa questão, não dá. Então, vamos próxima. Próxima pergunta aqui que eu fiz para vocês e que vocês responderam, o cliente de novo. Então, vamos lá. Se o cliente não pagou ainda, gente, pelo amor de Deus, olha essa, daí eu também errei, tá? Todas essas perguntas aí, gente, eu errei, tá? E aí eu tô corrigindo meu erro, por isso que eu tô aqui para ensinar vocês. Então, se o cliente não pagou ainda, você não pagou a entrada, você fechou ali com ele pelo WhatsApp ou com ligação e o cliente não pagou a entrada ainda. Você deixa o horário dele lá agendado, deixa a data dele agendada, você tá perdendo. Você tá deixando de agendar outro cliente pagante, que pagaria a entrada certinho ali,
pra colocar uma pessoa que não tem responsabilidade. Tipo assim, ela não tá nem aí com o seu trabalho. Porque vocês combinaram uma coisa, combinaram a data de pagamento e ela não pagou essa entrada. Então você não coloca jamais o cliente na sua agenda sem ele ter pago pelo menos a entrada do seu trabalho ou pago o seu trabalho completo. Não faça isso, gente. Eu já perdi muitos clientes por conta disso. E às vezes você fala, olha, fulano, então, você não pagou ainda a entrada, você vai querer ainda essa data? Não, eu vou te pagar amanhã, vou te pagar depois de amanhã. E nisso, outro cliente entrou em contato com você, só podia fazer nessa data, e você não colocou porque tinha um outro nome ali na sua agenda. E aí você perdeu 2 vezes, né? Porque você perdeu aquele outro cliente que já desistiu, e ele não vai fazer com você, você perdeu o seu tempo ali, e você perdeu outro cliente pagante que poderia fechar com você, mas você não tinha mais a data. E já me aconteceu isso, gente. Já deixei, ainda mais sábado. Sábado são os dias assim que eu tenho mais outros tipos de trabalho. Então é um dia que eu não gosto de agendar clientes. Eu gosto de agendar durante a semana os ensaios. Porque no sábado são dias que você ganha um pouco a mais, porque você pode fazer um evento, você pode ir viajar para fotografar. Então, esses dias assim, você tem que ficar mais atenta ainda. E eu já agendei um sábado com uma cliente, ela ia vir com o filho dela no estúdio, queria um ensaio de mãe e filho. Aí ela falou que ia pagar a entrada no dia tal, eu não lembro, era 3 dias depois do dia que a gente combinou. Eu fui boba, já coloquei o nome dela na agenda. E aí outro dia, passou 2 dias, entrou em contato outra cliente e queria agendar naquele sábado. E aí eu peguei e falei assim, eu não tenho esse sábado, eu tenho o próximo sábado, pode ser? A cliente falou assim, pode, olha, ela falou pode. Só que no dia seguinte ela já desistiu porque ela achou outra fotógrafa que fizesse no sábado que ela queria, entendeu? E aí eu perdi por conta disso, e a outra cliente também desistiu. Então, gente, isso aí é um exemplo que não acontece só comigo. Então, quando você vai agendar o seu cliente, apenas clientes que já pagaram a entrada. Não coloque na agenda clientes que não pagaram ainda, porque ele ainda está no período se ele pode desistir ou não, mesmo com o contrato assinado. Olha a consciência, hein? Vamos lá, para a próxima. Deixa eu ver aqui a pergunta. Essa daqui é boa, né? Se o cliente no seu ensaio, ele leva várias coisas, ele leva várias fotos e quer que você faça exatamente igual. E aí você cata a sua criatividade, tudo aquilo que você planejou no ensaio, tranca dentro de uma caixinha 7 chaves, e aí você vai fazer o quê? Aí você trancou lá nas 7 chaves, você vai fazer exatamente o que o cliente pediu, e você vai ser infeliz, você só vai ter cópias, quando você for postar lá seu portfólio, é só cópias de outro fotógrafo. Quando você for mostrar o seu trabalho, as pessoas não vão identificar você ali naquele trabalho, elas vão identificar outras pessoas nesse trabalho. E outra, você vai ser infeliz porque você não tá fazendo aquilo que você gosta. E quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. E quanto mais... E outra coisa que eu vou falar pra vocês, quando você diz sim, querendo falar não, você pega e tá falando não pra você, tá falando não pra sua empresa, que é pior ainda. Então você tem que saber priorizar. Qual é a prioridade aqui? É ter uma empresa lucrativa. E para ter essa empresa, você precisa saber quais são as diretrizes da sua empresa, quais são as regras, quais são o que eu tenho que fazer na minha empresa, o que minha empresa precisa e como a minha empresa funciona. Deixa eu ler aqui, ó. Mas se não colocar na agenda, você coloca outra pessoa e o primeiro cliente pagar. Aí é assim, ó. Por exemplo, você deixou, primeira coisa, comunicação. Então você está conversando aqui com o seu cliente, ele acabou de falar, Jéssica, quero fechar com você. Tá, então tá. Olha, eu só coloco o seu nome na agenda mediante o pagamento da entrada, ok? Ok, como que vai ser a forma de pagamento? Jéssica, vai ser cartão, então eu tô enviando agora o link para pagamento. Pessoa pagou, ok, o nome dela tá na agenda. Ela falou pra você, olha, Jéssica, eu posso pagar amanhã? Olha, aí você deixa bem claro pra ela. Pode ser amanhã, tá bom? Se quer você pagar amanhã, só que só amanhã eu vou colocar o seu nome na agenda. Então, se vir outro cliente fechar pra hoje, essa data, ele que vai ficar com essa data, ok? Ok.
Simplesmente conversa com o seu cliente, entendeu? Ele tem que ficar ciente de tudo. Às vezes a gente tem vergonha de falar como que funciona a nossa empresa de fotografia para os nossos clientes. E aí, o que acontece? Quem se lasca é a gente, porque não comunicou, fica aquele subentendido, né? Eu acho. E aí acaba que dá sempre algum problema. Se não tiver a comunicação clara, dá problema. Então você vai deixar claro para o seu cliente que você só vai colocar ele na agenda quando ele pagar a entrada ou quando ele pagar o trabalho. Simplesmente assim. Se não pagou, o nome dele está fora da agenda. Só quando pagar que ele pega aquele horário. Deixa bem claro isso. Eu, nos meus quando eu mando o meu PDF, né, depois que eu já conversei com a pessoa, tudo, lá já está especificando isso. É agendamento mediante pagamento, apenas mediante pagamento. Já está escrito. E eu ainda reforço isso. Porque a gente já apanhou muito, então a gente já sabe, né? Qual é o caminho das pedras ali, o que não fazer de novo para não levar uma pedrada na cara. É bem isso, eu falo. A pessoa usa uma metáfora horrorosa, mas é isso aqui que eu quero falar, gente. Então vamos lá, como eu falei, quando você fala sim para todo mundo querendo dizer não, você está falando não para a sua empresa, não para você. E aí você tem que deixar bem claro as regras da sua empresa, como a sua empresa funciona. E eu convido hoje, se você não sabe disso, você respondeu aquelas perguntas, todas com a primeira opção, ou seja, que seu cliente manda no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, eu convido você agora, acabando essa live, você vai colocar no papel, se for preciso, todas as diretrizes da sua empresa, como ela funciona, quais são as regras. Então vai lá, como que você vai atender o seu cliente, então você vai colocar lá que você não vai mais simplesmente mandar o PDF, você vai ter perguntas, coloca no papel também as perguntas que você quer fazer para o seu cliente, até você gravar e aquilo lá ficar enraizado em você. Então quais são as perguntas que você vai fazer para o seu cliente, coloca lá o que você precisa saber para mostrar o valor da sua empresa, para mostrar que vale a pena fechar com você. Então faça essas perguntas para o seu cliente, vai lá colocar no papel. Tá, Jéssica, o que mais? Quais são as formas de pagamento? Deixa isso muito claro. Quais são as formas de pagamento? Outra coisa que também você tem que deixar claro ali, colocar para você uma regra e para explicar para o seu cliente é deslocamento. Eu não tinha essa noção de deslocamento até uma cliente pedir para mim viajar muito longe. E eu, nem tinha que cobrar o valor. Ficou quase o valor que ela me pagou, o valor na viagem. Porque eu não tinha esse conhecimento de que no meu pacote, quando eu fiz a precificação, eu coloquei o deslocamento. Até tantos quilômetros lá no meu pacote é tal valor. Então já está embutido no preço que eu vou passar para o cliente. Então eu já sei onde eu posso ir. Então eu falo para ele, eu vou no bosque, bosque não, né, gente? Parque ecológico, vou em Sumaré, vou em Hortolândia, vou ali em Campinas, em alguns locais de Campinas. Passou disso, você paga o deslocamento, se precisar de hospedagem, essas coisas, o custo está com o cliente. Então você tem que deixar bem claro essas coisas. Forma de entrega, como que vai ser a sua forma de entrega? O cliente vai retirar, você vai na casa do cliente, vai entregar. Coloca isso também, porque é coisas importantes para você falar para o seu cliente ali na hora que você está fechando. Outra coisa que é importantíssimo você ter noção. Se o seu cliente perder as fotos que você já enviou, você vai cobrar um valor a mais ou você simplesmente vai entregar para ele? Porque você vai guardar essas fotos por quanto tempo? Qual é o seu período? Quanto tempo você guarda essas fotos? Eu tenho aqui no meu contrato 6 meses. Tá no contrato. E que se a pessoa perder as fotos que eu já enviei para ela, ela paga 20% dentro desses 6 meses, né, do valor do contrato e eu envio as fotos novamente para ela. Você tem que deixar especificado se você faz isso, se você não faz, quanto tempo você vai guardar as fotos. Eu tô com 2 HD lotado aqui, eu já vou comprar o terceiro. Mas isso aí é um custo que você tem que ter noção também, que você vai ter. Então, quanto tempo você vai guardar essas fotos? Então, já deixa especificado aquilo ali. Então, a gente coloca tudo no papel hoje. Como que vai funcionar? Eu tenho uma aula maravilhosa, tá no YouTube. Eu acredito que aqui no GTV também tem, sobre precificação. Eu deixei lá na bio até um link para você baixar, que esse link ele tem
Um arquivo em Excel que você tá tão facilitado que você só coloca os números lá e ele dá o valor o valor ideal que você cobraria no seu ensaio. Pra você ter uma noção. Você vai colocar todos os custos da empresa, custo do trabalho e quanto o seu salário também, o lucro da empresa, e ele vai te dar o valor. Pra você ver como que eu facilitei a vida de vocês. Tá no YouTube e tem aqui o link também para você fazer esse download. Tá bom? Então, vocês vão fazer hoje. Vocês vão escrever tudo, como que sua empresa funciona, como ela vai funcionar a partir de agora, quais são as regras dela, regras de atendimento, regras de pagamento, regras de entrega, quanto tempo você vai guardar o seu trabalho. Isso tudo você precisa ter em mente, ter lá guardadinho, saber isso encalacrado assim na sua mente, para quando o seu cliente vir perguntar as coisas para você, você já saber, você já explicar para ele tudo isso e não ter nenhuma dúvida, não ter nenhum probleminha, não ter nenhum disse-me-disse, eu achei que era isso, eu achei que era aquilo. E aí sim você vai evitar todos aqueles problemas que eu falei para vocês anteriormente. Problema da inadimplência, problema de achar que você é ruim, né, que é o mais barato é o ruim. Problema da sua empresa não ter dinheiro para arcar com os custos dela. Então, você vai fazer com tudo isso, se você colocar tudo no papel, você vai saber por onde você vai começar, para onde você quer ir, qual o seu cliente ideal, entendeu? E é isso aí, gente. Gente, a live da semana que vem tá um estouro, hein? Gente, vai chegar uma live aqui, porque eu já deixei tudo preparadinho aqui, que vai chegar uma live que eu vou ensinar vendas. Vocês têm noção de que vocês não vão errar mais em vendas? Vocês vão aprender realmente a vender. Porque eu falo, fotografia, a gente é fotógrafo, mas a gente não é só fotógrafo. Todo mundo aqui sabe, todos os fotógrafos sabem. A gente é fotógrafo, a gente é editor, a gente é administrador, a gente é empresário, a gente é contador. Gente, a gente é tanta coisa. A gente é o financeiro, a gente é produtor. É muita coisa e aí a gente precisa saber de cada uma dessas áreas. Se você tiver uma empresa, ok, eu tenho uma empresa, mas eu tenho alguém específico para cada área, ótimo, perfeito, melhor para você. Mas se a sua empresa é só você e você mesmo, você precisa saber todas as áreas. Então, uma das principais áreas é saber vender e outra é saber quais são as regras, como sua empresa funciona. Todo lugar que a gente entra para trabalhar, quando a gente não é fotógrafo, né, não é pessoa que trabalha por conta, você não tem sua própria empresa, todo lugar tem as regras, todo lugar tem as diretrizes. Eu trabalhei em uma fábrica e lá tinha um negócio chamado... Meu Deus, como que era o nome do negócio? Instrução de trabalho, isso mesmo. Lá eles tinham esse passo a passo de como montava o computador. Então você tinha que seguir exatamente aquelas regras. Tinha as regras também de como funcionava a empresa, os horários. Só pode entrar, mas não pode levar celular. Tem regras. Todo lugar que a gente vai trabalhar é assim. Quando eu trabalhava em uma loja, era a mesma coisa. Tinha regras como que funcionava o pagamento, tinha regras de como que funcionava a pessoa deixar lá o celular para consertar. A gente precisa também ter as nossas instruções de trabalho para que não tenha dúvidas depois, para que não fique aquele e agora? Para que na hora você mostre a seu profissionalismo, né? Que não fica aquela coisa amadora. Meu Deus do céu, a pessoa não sabe nem responder sobre a própria empresa. Imagina como é que ela vai fazer esse trabalho para mim. Qual é a responsabilidade dessa pessoa? Ninguém vai confiar. Então tenha isso em mente, gente. Faça tudo isso. Coloca essas instruções de trabalho. Coloque ali como que vai funcionar realmente a sua empresa, um passo a passo. Fluxograma, boa, me ajudou aqui. Tenha tudo isso. Saiba tudo de cor e salteado, como que vai funcionar a sua empresa. Não deixe o cliente mandar nela. Quem manda nessa empresa é você, e você que faz ela crescer. Quando você tem tudo isso em mente, já tá tudo aqui, ó. Eu já sei como que vai ser os atendimentos, eu já sei como que vai ser a forma de pagamento, eu já sei quais são os produtos que eu vou vender, eu já sei qual é a margem de lucro que eu vou ter com esses produtos, eu já fiz todos os custos da minha empresa, já tem tudo aqui, ó, tá tudo prontinho. A partir desse momento, você já vai atrair o seu cliente ideal. Você não vai atrair só aquele que quer preço. Aquele que está procurando fechar com o mais barato. É o que eu sempre falo, gente. Eu falo assim, ainda por cima, dependendo do cliente que você pega, que ele está querendo tanto preço, e aí você vai abaixando seu preço, vai abaixando, que ele paga uma mixaria, e depois você fala, por que eu fiz isso? Se ele te indicar para outras pessoas, ele vai deixar bem claro. Chora que ela abaixa. Chora que ele abaixa o preço dela.
Ó, eu paguei isso, mas talvez você consiga pagar mais barato ainda. Vocês entendem o problema que é quando o cliente manda no seu negócio? É um problema muito grande, gente. Então, a partir de hoje, eu não quero ver ninguém errando. Eu vou tentar ver se eu salvo essa live, porque da última vez não consegui salvar, tá? Mas eu vou baixar ela de qualquer forma para ir soltando ela, talvez no YouTube. Então, eu vou ter lá meu canal, Jéssica Almeida Fotografia, tá lá. Vocês vai lá, me segue também. Vai ter bastante conteúdo lá. E, gente, fica preparado, porque a live de vendas vem aí, tá? Não vai ser na semana que vem, ainda vai ser surpresa a data dela, mas a live de vendas vem aí. Eu vou colocar também no meu perfil todo o cronograma, né, das lives, os horários, a agenda de lives certinhos e os temas para vocês não perder nada. Colocar os lembretes aí que 3 horas na terça-feira a Jéssica tem coisas importantíssimas para ensinar, tá bom? Beijo, até terça que vem, ou qualquer coisa, vai que eu surjo aqui, né, falar, vou abrir uma live, bater um papinho aqui com o pessoal. Mas até terça que vem, com mais um assunto de relevância, com mais um assunto para melhorar a sua empresa, viu? Até mais, gente. Tchau, tchau.